Amado Deus, querido Pai, nós colocamos essa reunião da tua presença, Pai, que o Senhor usa poderosamente a Dê, que ela possa trazer essa palavra direto do céu, já vai preparando nossos corações para que a gente possa ouvir, que a gente possa discernir e que a gente possa aplicar, Pai. É o momento que a gente reservou para estar contigo, aprender mais de você, Pai. Nós pedimos em teu nome e te agradecemos. Amém. Amém. Então, meninas, hoje só temos meninas, vamos começar, né? Hoje vai ser nossa última aula sobre vida de louvor, né? Nós terminamos na aula passada, o nosso último assunto foi expressões de louvor. Quais são as expressões de louvor, né? E a nossa própria existência como louvor, que a nossa existência ela deve ser um elogio para o Senhor. Nós devemos ter uma vida que seja uma vida elogiada para o Senhor, sabe? Que as pessoas olhem para nós e vejam assim, nossa, é Deus ali, é Deus que não tem como um ser humano ser daquele jeito se não for Deus. As nossas palavras serem como elogio para o Senhor, né? Que as nossas palavras glorifiquem o Senhor, e tudo que a gente falar seja pautado no que o Senhor, em quem o Senhor é, né? Na nossa vida. Nossas mãos levantadas, né? Adoração, mão levantada, e também a ação de de se prostrar diante do Senhor, de se render diante dele, né? E agora nós vamos para a nossa última parte, que é a música como expressão de louvor. Aquilo que a gente achava, bom, eu achava, né, lá no começo, que louvor era só a música que eu cantava, né? A gente foi vendo que não, que é a vida que a gente leva, mas a música ela faz parte dessa expressão do louvor, da gente expressar o louvor a Deus. Porque a música, gente, ela é alegre. As músicas do Senhor, elas são alegres. Elas são músicas que trazem calma para a alma, que trazem paz, né? Então, a música, ela nasceu no coração de Deus. Deus, ele é musical. Você vê que tem os salmos na Bíblia, né? Davi cantava, você vê que lá na Velha Aliança, a Miriam, ele sempre cita, né, que a Bíblia fala para a gente desses momentos de louvor, de adoração, de cantar, né? E uma parte na Bíblia que fala para nós que Deus ele compartilhou a música e suas habilidades musicais com um ser especial, que foi Lúcifer. Né? Deus compartilhou isso com ele antes da queda, é claro. Né? A gente pode ver lá em Ezequiel 28, do 11 ao 15, eu vou ler para nós, que fala assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu era querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tem outras versões que pegam essa parte aqui, ó. De ouro te fizeram os engastes e ornamentos, que fala assim, na versão revista de Almeida, fala assim: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros, que são instrumentos musicais, né? E na versão King James fala assim: flautas e pífaros, também, né? Instrumentos musicais. Lúcifer significa o que leva à luz. Ele era um mestre da música. Ele, né? A música saía dele.
Ele era um regente, vamos falar assim, né? Um regente da música. Aí houve a decadência da música, que foi a rebelião de Satanás. O reino foi banido, né, do Éden, houve todo o processo que a gente sabe. Quando ele reivindicou a adoração para ele. Ele dele saía música, mas ele reivindicou que a adoração fosse só para ele, né? Isso lá em Isaías fala sobre isso. Mas aí, aqui na Terra, o homem ele foi criado como um mestre de música. Assim, no espírito de todo homem está o princípio da música. Nós fomos criados para a adoração do Senhor. Né? Então, no nosso princípio, no nosso DNA, tem música. Tem. Isso está em nós, né? Faz parte da criação. Aí, com a queda do homem, houve a deturpação da música, né? Quando foi o pecado. O homem perdeu a dignidade, a adoração. O homem perdeu a dignidade. Com isso, a adoração perdeu sua dignidade, a música perdeu. Então, virou essas músicas que a gente vê, essas coisas que a gente vê, né? Que as pessoas começaram a cantar. E se a gente perceber, por exemplo, você vê um show, como que movimenta a gente? Gente, milhões de pessoas. Ah, não sei quem vem para o Brasil, Jesus, o povo fica 15 dias na fila para ouvir a música. Aí você começa a ver, gente, que coisa demoníaca. Eles conseguem entrar na mente da pessoa, dominar a pessoa, mas a gente vê aqui, ó, tá vendo? Foi feita a deturpação da música. E ela tem um poder muito grande sobre as pessoas. Porque a pessoa está ouvindo e está falando aquilo, está falando coisas que são das trevas. Né? A gente vê histórias aí, esses cantores, tudo envolvido em escândalo, de magia negra, de sacrifício humano. De vez em quando a gente fica. De vez em quando alguém me fala, aparece alguma coisa para mim. Então a gente vê assim, a música foi completamente deturpada por Satanás. Ele conseguiu, né, lá né, nessa queda do homem, a pegar a música, assim, distorcer e levar ela totalmente para o lado dele. Claro que quem faz isso não são os filhos de Deus, né? A gente vê lá em Daniel fala sobre a deturpação da música. Eu vou ler para nós, quer ver? Daniel 3, do 4 ao 6. Fala assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só para ver como que foi. Eles colocavam a música, usavam todos os instrumentos da época para as pessoas se adorarem, se prostrarem diante de uma estátua feita lá pelo Nabucodonosor. Né? Quer dizer, eles completamente deturparam a música. Eles pegaram a música e foram usando para o mal, para a adoração deles, né? Do mal. Aí tem uma explicação aqui na apostila que fala que, segundo o diabo, a música serve para canalizar a adoração para ele. Gente, se você parar para ouvir, eu não consigo ouvir tudo, mas às vezes eu vejo trechos de músicas que esses artistas hip-hop aí, Anitta, esse povo canta, é uma coisa horrorosa. O estômago chega a embrulhar, não tem como ouvir, como que uma pessoa ouve aquilo, canta aquilo, paga uma fortuna para ver aquilo. É muita adoração ao diabo. Outra opção, comunicar princípios de engano e da rebelião.
Muitas pessoas usam a música para expressar rebelião, para propagar enganos, mentiras, essas coisas, e dá expressão à comunicação entre os homens de forma pervertida. Como essas músicas são pervertidas, como esses funks são pervertidos, né, que a gente vê. E você fala, que é isso? Como que alguém canta uma coisa dessa? Deveria ser proibido. Mas é para a gente ter certeza que isso é Satanás que deturpou a música, que fez isso e está lá na mente dessas pessoas trabalhando. Mas aí veio Cristo, a restauração da música, né? Que todo homem nascido de novo recebeu de volta a música do céu em seu coração. Está lá em Colossenses 3,16, que fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, nós temos a música do céu, podemos falar assim, no nosso coração. Nós temos, porque nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus. Um outro ponto é que se a gente reconhece, quando a gente reconhece a Cristo, gera a sua música em nós. Nós podemos gerar continuamente músicas para Deus, pois nós somos feitos para levantar na terra a música que adora a Deus. Então, assim, uma coisa que é muito clara para nós, que a gente tem que ficar claro, o mundo, enquanto sistema governado por Satanás, aí, o que a gente está vendo, porque, gente, não tem como, é Satanás que está governando. Ele não faz com a gente, porque nós somos filhos, ele não tem poder de tocar em nós, mas a gente vê o que está sendo feito. Isso aí, o mundo, ele não é fonte de inspiração para as nossas músicas. Então, eu não vou cantar músicas com coisas do mundo, porque isso não é inspiração para mim. A minha inspiração vem do céu. Eu tenho uma riqueza no meu espírito recriado em Cristo, sabe? Que vem do céu. E existem também os músicos, né? As pessoas que têm o dom ali da música, de fazer as letras. Essas pessoas cantam coisas que ninguém nunca ouviu aqui na Terra. Eles conseguem fazer melodias nunca ouvidas, ninguém nunca conseguiu recriar. Isso é essa habilidade, essa unção que está sobre eles, que é Cristo, é a unção que Deus colocou sobre a vida deles. Mas eu que não tenho esse dom da música, né, eu vou cantar louvores, eu vou adorar ao Senhor, eu vou cantar. Provavelmente eu não vou fazer aquelas melodias maravilhosas, aquelas coisas lindas que todo mundo vai ouvir, vai ficar apaixonado, porque isso aí a gente não vai atrapalhar os irmãos do louvor. Mas é isso, quem tem esse dom, gente, tem gente que canta assim, você fala, meu Deus, onde que a pessoa aprende? Nossa, eu fico em estado assim, que isso? Que voz é? Como assim? Né? Então, isso aí é o Senhor que entregou, a pessoa tirou do coração dela, né? Agora, nós todos, né, como adoradores em espírito e em verdade, nós temos dentro de nós essa expressão da música. O fato da gente ter a palavra habitando ricamente em nós torna possível essa manifestação de nós cantarmos para o Senhor, de nós adorarmos ao Senhor com música, tá? E a gente pode, e essas palavras maravilhosas podem sair de nós, assim, a gente começar a cantar para Ele, saindo do coração, palavras de adoração para Ele, né? Eu vou ler sobre. Eu até postei no grupo que eu achei lindo na Passion, aquele Colossenses 17. Eu vou ler aqui para nós. Deixa só eu abrir o WhatsApp aqui, porque aqui na apostila está para a gente ler sobre cânticos espirituais, Colossenses 3, do 16 17. Aí eu vou ler. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, inundando-os com toda sabedoria. Apliquem as escrituras, ensinando e instruindo uns aos outros com os salmos, com louvores festivos e com cânticos proféticos que o Espírito lhes dá espontaneamente. Cantem a Deus de todo o coração.
toda a sua vida e toda palavra que sair dos seus lábios sejam permeadas pela beleza do nosso Senhor Jesus, o ungido, e apresentem seus louvores constantes a Deus Pai por tudo que Cristo fez por você. Olha só. Então, assim, a gente pode cantar coisas que o Senhor fez para nós hoje, né? Naquele dia. Começa a cantar, obrigada, Pai, por isso. Cantando, saindo do coração, verdadeiramente do coração. Eu vou dar só uma explicaçãozinha rápida aqui, que aí nós vamos fazer um treinamento, tá? Com essa questão do louvor. Salmos e hinos, eles podem ser músicas ou louvores que têm ritmo e melodia, ou elogios, poesias e versos com o propósito de sempre exaltar a Deus. Depois eu vou escrever isso aqui, porque isso aqui é a anotação da apostila à mão, e vou postar para nós. Aí, os cânticos espirituais são louvores espontâneos vindo do Espírito, cânticos em outras línguas. Então, a gente pode cantar em outras línguas. Gente, pode ser na língua do céu ou em outro idioma. Falou cantar em outras línguas, né? Não especifica qual língua, pode ser qualquer outra língua. Eu já vi um menino cantando em francês, ele profetizou, Marcos Freire, ele profetizando para a professora, e ela tinha um chamado para ir para a França, e ele começou a profetizar sobre a vida dela, e de repente ele começou a cantar em francês. O pessoal estava achando que era em outras línguas, mas eu sabia que era francês, porque eu entendo um pouquinho de idiomas, eu sei quando é um é outro, e ele começou a cantar para ela a coisa mais linda em francês, declarando sobre a vida dela, sabe? E tipo assim, ele nem sabia que ela tinha um chamado para ir para a França, depois que ela contou para nós. Então, assim, é lindo, né? Às vezes, gente, pensa, às vezes a gente vai profetizar para pessoas de outras nações e o Senhor vai nos dar um cântico para cantar para eles na língua deles, né? Então é isso. Então o cântico espiritual, ele geralmente ele vai vir numa linguagem assim que a gente não tem noção, né? Não é uma língua conhecida. E os salmos e hinos são músicas, louvores que têm ritmo, melodia, poesia, versos, canções. Eu não sei fazer poesia também, esse negócio, mas a gente faz. A gente faz, que o Senhor sai, tá? Quando a gente pega. Aí eu encerrei a explicação da matéria boa. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou colocar uma música. Eu não vai ter como eu falar, porque, né, quando a gente coloca a música, não dá para falar aqui. Mas eu quero que a gente se entregue, que a gente levante nossas mãos em adoração, que a gente viva esse momento, que a gente cante para o Senhor, que a gente fale palavras de adoração para o Senhor. Se vocês quiserem fechar a câmera, pode fechar. E a gente vai ouvindo, e a gente vai entrar nessa atmosfera de falar, de ver. E o que o Senhor colocar no seu coração, você vai falando, vai falando. Nós vamos nos render a Ele agora em louvor e adoração. Eu vou orar e vou declarar sobre a vida de vocês. Vocês não vão ouvir. Aí eu fico gerando essa aula. Ontem eu estava gerando essa aula. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou profetizar sobre a vida delas e elas não vão ouvir? Ele falou assim, o Espírito é o mesmo. O Espírito vai ouvir e elas vão saber. Então, já que nós vamos treinar, eu vou colocar a música e a gente faz esse momento e depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Roseli, depois você vai pôr o louvor lá da ceia, tá? Esse aqui é só para o nosso treinamento aqui. Deixa eu ver se eu vou fazer certo.
Digno de louvor, tu és digno, Deus, tu és digno. Se compare a ti, Senhor. Tu és o único. Digno do nosso louvor, da nossa adoração.
dissemos amém. Eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo. Levante sua voz e declare, eu te amo, yeah, eu te amo, Jesus, eu te amo, oh, yeah. Eu te amo, Jesus, te amo. Voltamos para a Terra.